Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos iniciar. Nós estamos no capítulo 8 ainda, Deliciosa Excursão, né? Do livro Entre a Terra e o Céu. Começaremos então nosso estudo e depois faremos a aplicação do passe, como temos sempre realizado, né? Certo? Então vamos lá. Tá dando para me ouvir bem, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Peraí, só um pouquinho. Tá, joia. Boa noite, Silva Gasparim, Antônio Celso, Maria Dutra. Vamos ver quem mais ainda não cumprimentei aqui. Margarida. Um grande abraço, viu? Sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Lembrando, pessoal, que nós estamos ainda naquele momento que o Clarence e o André Luiz Vilardo estão levando as senhoras, né, Antonina e a outra senhora, para aquela colônia, para aquele lugar no plano espiritual, onde eles vão poder encontrar os filhinhos delas, né? As duas perderam um filho em tenra idade e estão em busca de um contato durante a noite, né? Desprendidas do corpo. E nós estamos aqui nessa deliciosa excursão, nesse momento assim agradabilíssimo, né? Para elas, para todos ali, né? Mas principalmente para elas que que pertencem ainda aqui ao mundo material e estão tendo uma vivência de pico, uma vivência altamente diferenciada para elas, né? Então nós estamos nessa conversa do Clarencio com todos que estão ali, principalmente para elas ele está falando, né? E como as coisas no plano espiritual elas são muito mais profundas, né? Os conceitos que o Clarencio emite, a gente está tendo que comentar isso com bastante tempo porque é tanta coisa, em tão poucas palavras ele consegue resumir tanta coisa importante, né? Então a gente demora um pouquinho mais até para passar nessa fase agora, a gente está demorando um pouquinho. Por quê? Porque são conceitos muito importantes que ele está falando, né? Então vamos lá. Ele falou da importância do trabalho e tal, né? Só através do trabalho, ou seja, a importância delas voltarem à vida material depois, né? No seio da família, cuidar dos filhos, cuidar da sua vida material, porque somente através desse trabalho é que nós vamos conseguir, de fato, nos libertar dos grilhões mais pesados da matéria e conseguirmos ir após a morte corporal para um lugar bom, para o encontro com aqueles nossos afetos, né? De outro modo, a gente vai acabar não encontrando com eles, né? A gente vai acabar nos perdendo, a gente vai acabar se perdendo em meio a, aos nossos equívocos, né? Então vamos lá. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira, que estavam fora do corpo, mas depende muito da condição do espírito estar mais ou menos acordado, mais ou menos lúcido, né? Antonina parecia mais acordada que a sua companheira, para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com elevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade, o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Né? Então é a pergunta de muita gente, né? É a pergunta de muita gente. Muita gente questiona, mas por que a gente não se lembra do passado? Não seria bom a gente se lembrar, né, das vidas anteriores, de tudo que a gente vivenciou e tal?
Não seria bom isso, né? E a Antonina está perguntando isso para o Clarencio, né? Vamos ver a resposta aqui. Só um pouquinho, pessoal. Espera aí só um minutinho aqui. Só dar uma ajeitadinha aqui. Ok. Uhum. Prontinho. Certo. Então vamos lá. Ela perguntou, né? Por que a gente não guarda a viva recordação das nossas existências anteriores? Né? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos, né? Aí o Clarencio fala assim, sim, sim, né? Enquanto nossa confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere, né? Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Né? Então veja bem, o Clarencio, o que ele está dizendo aqui, né? Que nós, na nossa condição espiritual, que nós ainda nos situamos, nós não sabemos ainda dirigir o nosso desejo para o melhor, né, pessoal? É uma realidade. Nós ainda não temos assim aquele equilíbrio para direcionar a nossa vontade, o nosso desejo da melhor forma possível, né? Infelizmente, nós ainda temos dificuldades nesse sentido, né? É preciso saber querer, saber desejar, né? Como diz Joana de Ângeles no livro Plenitude, né? Os 8 passos lá para planificação, ela fala o querer retamente. Nós precisamos aprender a querer retamente. Nosso querer ainda não é muito reto. Às vezes a gente quer coisas que a gente não deveria, né? Coisas que não nos fariam bem. A gente pede coisas que não seriam viáveis, nem oportunas para nós, né? É a condição da Antonina aqui, né? Querendo uma plena consciência, né? Uma plena recordação das existências anteriores, né? Mas ela não sabe o que ela está pedindo, na verdade, né? Aí ele fala, nosso amor ainda é insignificante migalha de luz sepultada nas trevas do nosso egoísmo. O nosso amor é ainda insignificante migalha de luz sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Ele está dizendo que o quanto nós amamos é muito pouco ainda diante das inúmeras dificuldades, deficiências que nós temos. Né? É isso que ele está dizendo. Que ainda o nosso amor é como se fosse ouro, migalhas, né? É como se fosse chispas de ouro, né? Pedacinhos de ouro perdidos num monte de cascalho, né? Um monte de outros sentimentos que não sejam o amor, né? Então não é fácil, né? Nós ainda precisamos muito equilibrar a nós mesmos, né? E aprender a amar, né? Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma.
que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Então, olha que interessante o Clarencio dizendo, né? Que o nosso cérebro, as fibras do cérebro, né? Que os neurônios seriam os últimos, né? As últimas estruturas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, né? Então, segundo ele aqui, eu até não conheço, não sabia disso, assim, né? É uma coisa para a gente pesquisar, para a gente entender melhor, né? Mas, segundo o que ele fala aqui, os nossos neurônios, né, estão entre as últimas estruturas, né? A estrutura cerebral é pela plasticidade do cérebro, né? Pela necessidade do aprendizado, né? A curva de aprendizagem, ela é mais alta, mais acentuada nos primeiros meses de vida. Vê que coisa, né? É um dos momentos onde a gente mais aprende. Depois a gente cai um pouquinho, depois a gente cai, aí a gente volta a subir novamente, aí entra num certo platô, né? Mas é um momento de aprendizado muito grande, né? Talvez por isso o nosso cérebro ele deixa aí para se estruturar, né? Depois das outras células do corpo, né? Depois do não que ele não estivesse se estruturando, né? A parte nervosa do nosso corpo, o sistema nervoso, ele vai se estruturando no processo embriológico, claro, né? A partir da chamada notocorda, né? Onde o nosso sistema nervoso vai se estruturando. Só que boa parte dele, né, vai se estruturar, né, com o decorrer do nosso nascimento, né? Inclusive os nossos reflexos não estão bem estruturados ainda, né? A parte nervosa ainda está se estruturando, alguns condicionamentos vão mudando, né? Então, ele fala assim, olha, assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico, na Terra, né? A memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma. Não é? É interessante, tá? Ele faz essa comparação, né, da estrutura nervosa do nosso corpo, e do mesmo jeito a memória integral, né, ela é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma. É interessante a gente lembrar disso e a gente analisar isso que o Clarencio está falando, né? Porque veja bem, nós nos lembramos do passado, nós teremos mais condição de nos lembrar do passado quanto mais condição nós adquirimos no presente. Né? Quanto mais condição espiritual, moral, intelectual, vibratória, equilíbrio, quanto mais estruturados nós estivermos no presente, mais nós conseguiremos lembrar do passado. É isso que ele está dizendo aqui, né? Por isso que é o último altar, né? A lembrança integral. Quanto mais nós avançamos evolutivamente, mais nós podemos voltar no passado. Voltar no passado, que eu digo, é lembrar do conteúdo integral das nossas experiências na Terra. Né? Tem espíritos que já têm posse de 500 anos de memória integral. Outros espíritos já têm posse de 1000 anos de memória integral. Outros já têm posse de 2000 anos de memória integral. Outros 5000 anos ou 10.000 anos de memória integral. Né? E a gente não lembra nem o que a gente comeu ontem, né? Não é? Já pensou o que é a gente se lembrar de 10.000 anos de memória integral? A gente se lembrar, né?
Você já pensou o que, que é lembrar pelas civilizações que que a gente já passou, o que, que a gente já vivenciou? Mas por que, que a gente não tem condição de se lembrar disso? Porque a gente não tem estrutura para suportar as recordações. Ah, Alexandre, mas qual que é o problema de qual é o problema de lembrarmos do passado? Não é legal você lembrar que você já esteve no Egito, você já esteve na Índia, já esteve na Europa, já esteve, né, na América do Norte. Não é legal isso? Não é bom você lembrar que você. Aí você lembra que você falava outras línguas também, você lembra que você tinha outros modos de viver, outra cultura, outro modo de se relacionar. Isso não é bom, né? A princípio parece bom, né? A princípio parece bom, parece tentador, não parece, pessoal? Qual que seria o perigo aí? Não é? Qual que seria o perigo? Porque para a gente não ter acesso a essa memória integral sem estrutura emocional, é porque existe um perigo nisso. Qual que é o perigo? Né? Né, Vanil? Qual que é o perigo? Gente, o problema é o seguinte. Eu já falei isso, né, de outras vezes, eu vou voltar a falar de novo, né? Nós estamos no nosso melhor momento. Nós estamos, não estou falando que nós estamos lá no top, não. Nós estamos no máximo que nós conseguimos até hoje. Nós estamos no máximo de evolução que nos foi possível até hoje. Vocês compreendem? Não é que a gente está por cima da carne seca, não. Mas eu estou falando, nós estamos na nossa encarnação, que é a que a gente está vivendo agora, é a que a gente está vivendo agora. Ou seja, nós estamos na última encarnação de um conjunto de encarnações, a do presente. Né? Não estou falando que é a última encarnação que a gente não vai encarnar mais, não, tá? Nós temos um monte de encarnações pela frente ainda, mas é a que a gente está vivendo agora, tá? Então, para nós, essa é a última das que a gente já viveu, né? Ok. Aí vocês imaginam o tanto de defeitos que a gente tem? Vocês imaginam o tanto de problemas que a gente tem? Imagina como é que era lá para trás, pessoal. Se hoje ainda a gente faz, né, um monte de besteira ainda, você imagina como é que era 200, 500 anos atrás. Imagina como é que nós éramos. Como é que é a versão, né, Rosarinho? Como é que é a versão Rosarinho 1500, 1.5? Como é que é a versão da Celina, versão 1000, 1.0, né, Celina? Como é que é a versão do Alexandre aqui, a versão 500, 500 depois de Jesus, ou na época de Jesus, ou 1000 anos antes de Jesus? Como é que era a nossa versão de cada um de nós? Né? Vocês já pensaram como é que a gente era? Ignorante, bruto. Não, é só pior, pessoal. É só pior do que nós somos hoje. Não tem jeito. Não tem jeito da gente olhar para trás e achar que a gente era melhor no passado do que a gente é hoje. Não tem jeito. Porque a presença de Deus em nós, a evolução, só vai para frente, pessoal. Nós podemos estagnar durante um tempo, né, como ensinam os espíritos, mas a gente não retrograda, então nós estamos indo numa ascendente. Não tem jeito, tá? Então, esse que é o perigo. O perigo são choques emocionais por nos vermos fazendo coisas bárbaras às vezes, por nos vermos tendo atitudes terríveis às vezes uns com os outros. Imagina o que a lembrança clara das nossas experiências podiam nos proporcionar, né? Tem um livro da minha mãe lá, O Céu Azul, né? Inclusive um livro interessante vocês lerem, que conta, né, da nossa casa espírita lá em
no Paraná, né? A Sociedade Espírita Maria de Nazaré, os trabalhos mediúnicos e tal. Mas o César Augusto, que é o espírito, que é o personagem ali do livro, ele está lembrando, ele foi lembrar de um período da existência dele, né? Aí ele sentou numa poltrona lá e começaram a passar o filme lá da vida, do passado, né? Só que o que acontece? Quando ele começa a se emocionar demais, quando ele começa a oscilar demais, o filme apaga. Para. Por quê? Porque eles não querem que nós tenhamos novos choques emocionais, que nós oscilemos tanto emocionalmente. Tá? Não é interessante para a gente. Nós já tivemos muitas oscilações muito fortes, que até hoje a gente está tentando desfazer essas oscilações. Tá? Então, imagina os choques emocionais que a gente teria ao relembrar, né, desses episódios todos, tal, né? Não quer dizer que situações específicas a gente não possa relembrar. A gente pode sim, e até frequentemente a gente relembra. Mas são situações muito pontuais, né? Ou em situações mais específicas ainda, às vezes a pessoa lembra até de algumas encarnações, mas é um caso mais específico, não é a regra, né? Aí é um caso mais específico, tá? Então vamos continuar aqui com Clarencio, né? Então por isso que a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. E aí, só para a gente dar mais uma opinião aqui, né? E aí, aqui na Terra ainda, a gente reclama de falta de memória, de não sei o quê. Às vezes a preguiça para ler um livro, para exercitar, né, as nossas associações, essa boa vontade de encararmos os desafios e para exercitarmos os nossos potenciais, né? Isso quando não, né? Isso quando não a pessoa não faz uso de entorpecentes, uso de álcool, né? De cigarro, que só vai prejudicando as funções do sistema nervoso. Aí com que condição que a gente quer ter uma memória perfeita, ou a gente quer ter uma condição, né, cerebral, um sistema nervoso diferenciado? Não tem como. Se nós vamos colocando uma química no nosso corpo que deprecia a área nobre do cérebro, o lobo pré-frontal, o álcool, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é anular, anular a função do lobo pré-frontal, que é a área mais nobre do nosso cérebro. Imagina como é que a gente chega no plano espiritual. Muita gente chega no plano espiritual com amnésia, desmemoriado. Muita gente chega no plano espiritual sem memória. Não lembra nem dessa encarnação que a gente está vivendo. Chega lá desmemoriado, meio que alienado no plano espiritual. Não é? Então, imagina, eu estou colocando isso só para a gente imaginar a dificuldade que é para nós termos essa memória plena que o Clarencio está falando, que é o último altar, né? Que é o derradeiro aí, altar que instalamos no templo da nossa alma, né? Aí ele continua dizendo, é por isso que nossas recordações são fragmentárias. Por isso que os sonhos que a gente tem são fragmentários, ou mesmo no plano espiritual, né? A gente vai se lembrando a pouco e pouco do passado, né? Todavia, continua o Clarencio, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal, né? Então, na medida que nós vamos retirando aquilo que nos obscurece, aquela pergunta que Kardec fez, se um dia nós veremos a Deus, né? Nós entenderemos a essência de Deus, tal. Os espíritos falam, olha, falta-lhe um sentido ainda para isso. Ainda falta-lhe um sentido para isso.
Quer dizer, nós temos que desenvolver capacidades para vermos e compreendermos Deus. E aí, vermos e compreendermos Deus, a gente pode entender, vermos e compreendermos a vida, vermos e compreendermos as leis que regem a vida, nosso passado, a verdade, né? Deus é a verdade, né? Então, os Espíritos falam, quando não tiverdes mais o Espírito obscurecido pelos véus, né? Quer dizer, tampando a sua visão, aí você verá e entenderá, né? Por isso que a percepção da verdade, o conhecimento da verdade e o progresso moral, a sublimação pessoal, a purificação pessoal, é um processo intrinsecamente ligado um ao outro. Né? Quer dizer, a percepção da verdade, do conhecimento e a sublimação pessoal, né? A purificação pessoal, são coisas que se entrelaçam. Tá certo que muitas pessoas adquirem um certo conhecimento, né, que lhes dá uma certa evidência sem que tenha uma modalidade. Elas vão até um certo ponto, pessoal. E geralmente mais um ponto assim vertical, mais material, tá? Elas não conseguem avançar horizontal, né? Elas não conseguem avançar na verticalidade do espírito. Elas ficam mais no conhecimento horizontal. Conhecimento das coisas práticas ou da vida material, mas para adentrar a visão profunda, né, o conhecimento profundo da vida espiritual, isso aí é preciso purificação interior, é preciso melhoria íntima. Tá? Senão a gente não consegue entender os conceitos, a gente não consegue captar os grandes pensamentos das grandes almas, as grandes frequências de pensamento que vibram no universo. Não tem jeito. Sem purificação pessoal, não há como a gente fazer isso. Entendeu? A verdade, ela se protege para quem não está apto a lidar bem com ela. A verdade, ela tem meios de se proteger. Tá? A vida, ela é muito previdente. Tá? Isso é muito interessante. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente, né? Então ela né, colocou de novo pro Clarencio a vontade dela de rever, se a gente pudesse rever, reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, né? Se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras. Os semblantes amigos não teria problema não, o problema seriam os semblantes menos amigos, né? Esse que seria o problema que a gente teria que lidar, né? Ela fala, seria bom a gente rever os semblantes amigos do passado, né? Os semblantes amigos não teria problema nenhum, não, mas os não amigos é que relembrar, inclusive da fisionomia, pessoal. A nossa fisionomia é muito forte, né? Nós marcamos, né, a nossa fisionomia uns dos outros. Nós expressamos muito com a nossa fisionomia. Diz que os nossos olhos são o espelho da alma, né? Muitas pessoas se reconhecem pelo olhar. É muito forte isso. Por isso é que, mesmo reencarnando num corpo diferente, né, as pessoas se reconhecem, né? Mesmo que estejam mais ou menos diferentes ali, mas alguma coisa ainda a gente acaba reconhecendo as pessoas, principalmente pela energia delas. A gente reconhece, às vezes pela voz, às vezes pelo olhar, um detalhe ou outro a gente vai reconhecendo, né? Não é fácil não, né? Quando a gente reconhece os afetos queridos, tá ótimo, né? Mas e as antipatias?
que acabam virando antipatias gratuitas, né? Gratuitas entre aspas, né? Gratuitas aqui na Terra. É, ou para essa encarnação, porque nada ocorreu entre as duas pessoas, mas gratuito, gratuito não tem nada, né? Se a gente fosse relembrar claramente, a gente teria que rever aí os atritos, as dificuldades grandes que aconteceram, né? No livro No Mundo Maior, o Calderaro fala, né, que invariavelmente as pessoas vivenciando problemas psiquiátricos, psicológicos, problemas de relacionamento, temperamentos aparentemente inconciliáveis, é a pessoa lembrando do passado. São as pessoas lembrando do passado. Né? São as pessoas mergulhando no passado e se lembrando do passado. Aí parece aqueles temperamentos inconciliáveis, né? É porque ainda está pesando uma dificuldade muito grande advinda do passado, né? Que nessa vida talvez esteja difícil, mas certamente estará melhor do que já foi. Talvez no passado foi pior ainda. Então a gente tem que saber compreender isso também, né? Para não exigirmos demais de nós mesmos e dos outros também, né? Então, continuando com o Clarencio. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso. E indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. É muito interessante isso que ele fala, porque a gente tem falado sobre isso a respeito do amor, né? Quando a gente se fecha para o amor, né? Você se protege e tal, você se impede de sofrer, de certo modo. E é eficaz, porque de certo modo você se impede de sofrer. Você sofre menos tal. Mas também não tem as coisas boas que fluem, né? Não tem as coisas boas que fluem. Abrirmos para o amor significa nos vulnerabilizar para as coisas boas, ruins, a gente sente mais, né? Do mesmo jeito, isso que o Clarinho está falando, abrir as nossas percepções, facilitar a detecção dos personagens do passado, reconhecer seria abrir para o lado bom e para o lado ruim. Só que nesse caso específico, o lado ruim, ele tem que ser visto com mais cuidado, tem que ser visto com mais prudência, né? Porque pode até inviabilizar a nossa encarnação, pode tornar muito difícil as nossas convivências, né? A nossa convivência. Então aí, pelo jeito, prevalece o cuidado, a prudência, para nós não termos essa clara percepção do passado, tá? Mas a gente acaba se reconhecendo, né? De uma forma mais velada, mas a gente acaba se reconhecendo, né? Tá? Deixa eu ver aqui. A Ivanete colocou: nós não temos estrutura na vida atual para saber o que fomos em outras vidas, mas quando desencarnamos, tomamos conhecimento da última existência ou de todas elas? Então, Ivanete, a questão é que, como a gente está dizendo aqui, né? Nem nessa vida e nem após a morte a gente tem condição de uma clareza muito grande, de um contato com a verdade de uma hora para outra, assim, muito forte. Nós temos que imaginar a verdade como o sol. Imagina a verdade como o sol. Nós não podemos olhar para o sol a olhos nus. Por quê? Porque a nossa retina não aguenta. Tá? Em termos do sol representando a verdade, né? Então agora a verdade absoluta, nós não temos condição de lidar com a verdade verdadeira, nós não temos condição. Nós não temos que... por isso que nós vamos tendo uma clareza, quanto mais condição nós temos, mais nós vamos enxergando com clareza a verdade que nos rodeia. E a verdade que eu estou falando é a verdade de quem são as pessoas,
o que elas pensam de fato sobre nós, como elas nos veem, quem são as pessoas com as quais eu convivo, quem foram no passado, entendeu? A própria Joana de Anjos, ela fala que nós não temos condição ainda de viver sem as máscaras. As máscaras são necessárias ainda. Sem as máscaras na nossa convivência, atrás das quais a gente se esconde, a gente se protege, né? A nossa convivência seria inviável. A gente seria que nem aquele personagem lá, o super sincero, né? Se a gente for muito sincero, a gente se torna insuportável socialmente. Não é, pessoal? Se a gente for super sincero, a gente se torna uma pessoa insuportável. Né? E se forem super sinceros com a gente, né? Às vezes arrasa com a gente, né? Acaba com a gente. Então, nem aqui, nem no plano espiritual, nós não temos condição ainda de lidar com a verdade plena, né? De lidar com conhecimento absoluto muito claro, assim. Nós não temos condição, né? Só pouco e pouco, que aqui e no plano espiritual nós vamos tendo maiores condições também. Vai depender da nossa evolução, né? Vai depender da nossa condição evolutiva, né? É só fazer uma experiência, faz uma experiência aí, começa a perguntar para as pessoas o que elas pensam de vocês. Começa, começa a colher feedback das pessoas, não é? Família, os companheiros de trabalho, os companheiros de igreja, de centro, começa a colher feedbacks, não é? Vocês vão se surpreender às vezes com a visão que os outros têm da gente. Vamos fazer uma pesquisa de opinião aí sobre a gente, né? A gente traz muitas ilusões, né? A gente vivencia ainda muitas ilusões, né? E quando a gente... Melhor não, né, Ivanete? E quando... É bom, é um exercício bom de autoconhecimento, para a gente ir eliminando o eu cego, né? Todos nós temos um eu cego, que é uma parte de nós que não enxerga a si próprio, né? Todos nós temos um tamanho, um certo quantum de eu cego, né? Então, ouvirmos um pouco o que os outros falam, analisarmos o que eles pensam a nosso respeito, ajuda a gente se conhecer um pouco melhor, entender o que a gente está projetando para as pessoas, né? É uma coisa que ajuda, mas a gente, até para fazer isso, a gente tem que ter estrutura, viu, pessoal? Não é fácil não, viu? Ai, vamos lá, vamos avançar, porque senão vai dar problema. Então, continuando com Clarence aqui, que ele está explicando aqui para Antonina, né? Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Só isso aqui já daria um curso, né, pessoal? Ainda não sabemos querer sem desprezar. Por que está falando isso? Porque às vezes a gente quer alguém como parceiro, como amigo, como companheiro, e despreza os outros. Nós não sabemos, né, amparar, aproximar, né? Às vezes a gente é exclusivista, toma partido com uma facilidade tremenda, né? Coisa que os espíritos superiores não fazem. Mas nós aqui na Terra, principalmente, nós tomamos partido das pessoas, das situações, com uma rapidez incrível. Às vezes sem analisar, já partimos para o julgamento. Então, nós padecemos, como diz aqui, nós padecemos de deploráveis inclinações. A nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Nós não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Como é que é isso, Alexandre? Amparar sem desservir. Isso aqui entendamos da seguinte forma, pelo menos eu entendo assim. A gente é 8 ou 800, né? Por um lado a gente ampara e por outro lado a gente desserve.
A gente atrapalha, a gente prejudica. É como se a gente faz com uma mão e desfaz com a outra. Por quê? Porque nós ainda não temos uma visão muito ampla das coisas, temos que aprender ainda muita coisa, temos que amadurecer efetivamente, sermos menos excludentes, né? A pessoa que vê as coisas muito fechadas, né? Muito obtusamente, ela exclui muito, né? Por quê? Porque se a gente só conhece aquilo, tudo que sai daquilo eu não conheço, eu excluo, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai ampliando a nossa consciência, o universo conhecido para nós, né? Mais a gente vai incluindo na nossa vida. Nós vamos incluindo pessoas, vamos entendendo os seus comportamentos, né? Muitas vezes a gente rejeita porque a gente não compreende. É muito interessante isso, viu, pessoal? Muitas vezes a gente rejeita as pessoas porque a gente não está sabendo das dificuldades que a pessoa está passando, do quanto ela sofre dentro dela. É interessante, eu já tive muitas vezes essa situação, de eu ter uma visão, às vezes, de uma pessoa, e quando você vai conversar com a pessoa, aí você sente aquela compaixão, você sente aquela coisa diferente, assim, puxa vida, nem imaginava que, né? Então a gente é muito falta de compreensão das coisas, que faz a gente ser muito parcial, muito partidário desse, daquele, né? Muito de polarizar muitas coisas, né? Os espíritos superiores, eles abarcam mais as coisas, eles absorvem mais as coisas, né? Porque eles compreendem de forma mais ampla, né? A gente só fala que compreende, eu compreendo, mas na verdade não compreende nada. É só para gerar alguma empatia, mas é preciso entender o ser humano, é preciso adentrar o ser humano, é preciso conversar, escutar, para que a gente possa de fato compreender, né? Agora, se a gente ficar preso a nós mesmos, né, e não sai de nós mesmos para conhecer o outro, eu não vou compreender o outro, né? Então, todas as pessoas têm uma coisa, né? Quando a gente para conversar, sempre há coisas interessantes a aprender, coisas interessantes a conhecer, né? Até porque Deus está dentro de todos, né? Então, a questão eu tenho que perguntar assim, onde é que a minha verdade encontra com a verdade do outro? Onde que as nossas verdades se encontram? Porque elas se encontram. Nós somos seres humanos, somos filhos do mesmo Pai, estamos caminhando para Deus, para a unidade, né? Nós estamos caminhando para o uno, para Deus, né? Então nós nos encontramos em algum lugar. A gente tem que se perguntar onde é que as nossas verdades se encontram, né? Aí o Clarencio continua dizendo aqui, né? Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o, né? Sem esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. Quer dizer, ajudar-nos, ajudando ele, né? Então, sem esquecimento ficaria muito difícil isso. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Nossa Senhora, maravilhoso isso aqui, viu? Né? Então, olha só, a importância do esquecimento do passado. A lei é sábia, né? De qualquer modo, porém, não olvidemos que o nosso espírito
Nós guardamos, pessoal, ele está dizendo aqui que o quê? Nós arquivamos tudo que nós vivenciamos. Então, uma coisa é certa: nada se perderá. Nada, absolutamente nada do que nós temos vivido se perderá. Tudo está ficando registrado, inclusive, como se nós estivéssemos vivendo sempre rodeados por várias câmeras nos filmando o tempo todo. Pode parecer engraçado isso, né? Parece que nós estamos no imenso Big Brother aqui, mas é, tá? As recordações de existências passadas, elas demonstram isso, né? É como se nós pudéssemos rever a nós mesmos, é como se tivesse ficado registrado, pudéssemos nos ver de longe, pudéssemos nos ver agindo. É muito interessante. É como se tudo tivesse ficado registrado, os sentimentos que nós sentimos, as influências espirituais que nós vivenciamos. Tem formas muito interessantes da gente resgatar essas informações do passado. E elas demonstram, né, tem alguns estudos do Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo, muito interessante o livro, né, em que ele fala a respeito disso, né, de algumas pesquisas, ele chega a algumas conclusões, tal, de algumas regressões que ele estudou, que ele fez, tal. Então, tudo fica registrado. Tudo, absolutamente tudo, tá? Então, nós não perdemos, tá? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Porém, né? Porém, só mais tarde, como ele diz aqui, tá? Até porque, fica tudo registrado, por quê? Porque tudo que nós fazemos vai compondo os mapas do nosso destino, como disse o Clarencio aqui. Então, cada passo que a gente vai dando, cada escolha que a gente vai fazendo, vai reconfigurando a nossa jornada e vai fazendo a gente chegar em destinos diferentes aí, conforme a gente vai caminhando. É como o GPS lá que você põe lá, né? Conforme você põe um destino lá, né? Você fez uma escolha por um determinado destino. Aí você, conforme você vai saindo do que estava traçado ali, já vai reconfigurando, tal, já vai achando outras possibilidades. Eu acho que a nossa vida é mais ou menos assim, viu? Cada atitude que a gente toma, cada escolha, cada esquina da nossa vida que a gente chega, e cada escolha que a gente faz reconfigura os mapas e os trajetos e as possibilidades já mudam. Se a gente vai pegar tráfego grande ou andarmos mais livremente, aí vai depender das escolhas que a gente vai fazendo, né? Vai depender das escolhas. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos. Olha que legal isso aqui. Somente quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos. E aqui não é só a química do corpo físico, acho que também entra aqui, tá? Nós temos uma química, o Calderaro fala da química do lobo frontal, do pré-frontal, que tem tesouros aguardando que nós ativemos mais essa região. Existem tesouros nos aguardando. Existem potenciais ocultos ainda que nós podemos ativar, por exemplo, através da meditação, através da oração, né? Nós podemos ativar essa química sublimada. Tá? O Calderaro fala isso pra gente. Mas mesmo em se tratando de espírito, né, sem o corpo físico, o próprio sistema nervoso espiritual, você sabe que o espírito tem corpo também, né, pessoal? Tem perispírito, tem sistema nervoso também, tem células que compõem o perispírito. Né? Nós sabemos disso, o André Luiz fala sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Então nós temos que também sublimar essa química
dos pensamentos. Como é que a gente faz isso, né? É pensando de forma justa, pensando de forma correta, pensando de forma positiva, otimista, tá? Então, pessoal, veja que o exercício do nosso pensar, ele é extremamente importante para a purificação das nossas estruturas, né? E aí entra a parábola dos talentos. Aquele que tem, mais se dará. Aquele que tem, mais se dará. Quer dizer, quanto mais você exercita, mais você amplia, né? Mais você sublima a sua capacidade e mais você ganha elementos para você continuar ampliando suas condições, né? Então é por aí, né? O Antônio Celso colocou, né? Um tópico de Kardec aqui. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, né? Uma impressão, uma intuição, né? E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Perfeito, né? Então é isso aí, né? Você vê que, né, mesmo em Kardec aí esse conceito está lembrado, né? Certo? Então vamos ver aqui. Aí ele fala assim, aqui ele terminou esse parágrafo, né? Deixa eu ver uma coisa, nós estamos terminando o capítulo aqui, ou não? Estamos terminando. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações. Assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós, né? Aí terminou o capítulo aqui, né? Ah, não, tem mais um pedacinho. Desculpa. O Sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casaril surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Quer dizer, eles chegaram no lar da bênção, né? Que é onde estavam as crianças ali. Que bonito, né? Essa descrição. É difícil, deve ser muito difícil para o André Luiz traduzir em palavras o que ele vivenciou, né? Deve ser muito difícil, porque tem coisas que são intraduzíveis, na verdade, em palavras. A gente só pode tentar aproximar do que a gente sentiu, do que a gente vivenciou, mas ainda assim é complicado, né? Por isso que somente quando a gente conseguir enxergar, né? Quando a gente conseguir sentir, enxergar, ouvir, ver, né? Essas estruturas espirituais que a gente vai entender de fato o que ele estava falando, né? Mas é muito bonito, né? E aqui o Clarencio termina dizendo, né? A lei é invariavelmente a lei. E a lei é para todos. Ninguém vai trair a lei. E a lei vai sempre nos dar os resultados das nossas ações. Nós sempre teremos a produção conforme a espécie que a gente plantar, né? Então, você quer saber como é que é o futuro? Você tem que olhar como é que está sendo o presente. O que nós estamos semeando no presente, né? O que nós estamos cultivando no presente. Já dá para a gente prever o que será no futuro, né? Vamos
Vamos dar uma paradinha então, pessoal, né? Já estamos na hora, nós vamos fazer a aplicação dos passes, né?